tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nesta unidade, nós vamos trabalhar a estrutura da síntese. Síntese é um texto fundamental para o nosso processo todo de produção acadêmica. Por quê? Porque ela é a base, ela mostra se você entendeu os textos que leu. Então, se eu consigo colocar no papel aquilo que eu entendi do que eu li, é porque eu estou assimilando o conteúdo. Como objetivo, temos então diferenciar a síntese de resumo acadêmico. Você já deve estar se perguntando, qual é a diferença entre síntese e resumo? Não é a mesma coisa? Até certo ponto pode ser, mas já vamos ver. Entender a estrutura da síntese, o que você precisa colocar nessa estrutura para ela estar completa. Entender a técnica de sumarização, o que é sumarizar, né? E produzir a síntese, que é outra etapa desta unidade. Muito bem. Vamos recapitular um pouquinho. Para escrever um bom texto, você precisa primeiro fazer a leitura averiguativa, analítica e, eventualmente, a sintópica. No caso, a sintópica você vai usar mais quando for comparar um texto com o outro. Mas, neste caso da produção da síntese, vai precisar necessariamente da leitura analítica e a paragrafação, que é o registro das ideias, como você viu na unidade passada. A leitura averiguativa serve para você se familiarizar com o texto. A analítica, ela vai fazer você entrar minuciosamente nas informações do texto, porque você precisa captar as principais informações desse texto, parágrafo por parágrafo. Fazendo apontamentos na margem, procurando palavras no dicionário. Afinal, nem sempre o vocabulário pode ser familiar, né? Vamos precisar ter um em mãos para fazer consultas eventuais. E a paragrafação, neste caso, é escrever a ideia de cada parágrafo em uma frase. Seria registrar todas essas ideias do texto para depois pensar em estruturar uma síntese. Por que isso? Porque isso evita a cópia, como já falamos. E a leitura sintópica é aquela leitura comparativa, mas que você vai usar só mais para frente quando fizer comparação de textos, como, por exemplo, no resumo crítico ou na resenha crítica. O que é uma síntese? Vamos trabalhar em cima disso. É a apresentação das ideias do texto, né? Destacando-se tudo aquilo que for mais importante, sem entrar em detalhes do autor. Então, um texto de 10 páginas podemos reduzir em no máximo 3, mas tranquilamente daria para escrever em uma página as 10 que você leu. Normalmente em artigos científicos, 15 páginas, se escreve 2 páginas e assim por diante. A elaboração de sínteses permite você visualizar se você entendeu ou não aquilo que você leu, né? Então, vai ser fundamental desenvolver tarefas desse tipo para estudar, para produzir outros textos, enfim, para mostrar que você realmente captou aquele conteúdo, entendeu aquele assunto. Qual é, então, a diferença entre síntese e resumo? Resumo acadêmico. Nós temos resumo, simplesmente, né? Temos a síntese e temos o resumo acadêmico. A síntese é um resumo dos principais tópicos do texto, como eu já falei. Então, resumo e síntese é a mesma coisa. No ensino básico, normalmente os professores ensinam que resumo é tirar as principais ideias do texto, mas não se foca em uma estrutura específica, né? Se apresenta início, meio e fim e pronto. No caso do resumo acadêmico, nós vamos um pouco além. Nós precisamos mostrar qual é a estrutura desse texto que eu estou resumindo. Então, já funciona um pouco diferente. No caso da síntese ou do resumo simples que você conhecia do passado, nós não temos um número de palavras definido, né? Podemos desenvolver em parágrafos, né? Dividir em parágrafos. No caso do resumo acadêmico, nós escrevemos em um parágrafo único, em bloco de texto. E nós não temos nós temos, na verdade, um número de palavras definido. E aí vai depender do objetivo do resumo. Se ele for aparecer na frente de um artigo científico, vai ter em torno de 100 a 250 palavras. Né? Se vai aparecer na frente de uma dissertação ou uma tese, pode chegar a 500 palavras esse resumo. Então, as diferenças começam por aí, ok? Muito bem. A síntese e o resumo, como você já conhecia
do ensino básico, ela apresenta, na verdade, é um simples trabalho acadêmico, uma forma de estudar ou de apresentar para o professor aquilo que você absorveu do conteúdo, ok? Vamos adiante. Aqui eu coloco também uma grade com algumas informações, né, diferenciando resumo e síntese. No caso, a quantidade de palavras no resumo simples não tem um número definido e a síntese também não. Tá? Parágrafo não tem, na síntese tem. Então aqui nós já focamos o resumo acadêmico, certo? Citações. Em nenhum momento, nem na síntese e nem no resumo acadêmico, podemos usar citações. Opinião. Na síntese você pode emitir uma opinião, mais para o final, né? Um parecer seu sobre as informações do autor. No caso do resumo acadêmico, não. Aqui você só apresenta aquilo que o autor falou, a estrutura do texto. Cabeçalho. Utiliza se não houver capa, no caso do resumo acadêmico. Normalmente a gente coloca a referência, coloca alguns dados sobre o autor, né? Mas nós não, vocês vão ver nas próximas unidades o formato que ele vai ter, né? Diferente da síntese, que vai ter o início, o meio e o fim, dividido em parágrafos, e aí podendo ter 4, 5 parágrafos ou mais, né? Credenciais do autor do texto. Aqui consta que não utiliza, né? Na síntese, até é possível colocar algumas credenciais, mas, nesse caso, mostra que não. Qual é, então, a estrutura de uma síntese? Aqui eu prefiro mostrar com a caneta. Por exemplo, o primeiro parágrafo, como eu apontei aqui, tá? São as primeiras informações que você coloca para situar o leitor de que livro que você está tirando essas informações, quem é esse autor, o assunto. Você pode até se basear nas primeiras impressões que teve, que é a leitura averiguativa, ok? No próximo passo, nós temos aqui, né, todo o desenvolvimento. Vocês escrevem as principais ideias, né, do objeto de estudo a partir da paragrafação. Então, você pega a paragrafação, frase por frase, vai riscando aquilo que é repetitivo, né? Aquilo que de alguma forma se repete no transcorrer das ideias que o autor expõe. E aí vai montando o seu texto com as suas palavras, sempre para não cair no erro de copia e cola, né? E, por último, então, você aponta a conclusão que o autor apresentou no texto dele. E aí, se você quiser dar a sua opinião sobre as ideias, né, que o autor apresenta, você pode colocar. Muito importante também, isso aqui é uma estrutura simples de texto, mas é importante que você apresente a referência no final, né? Referenciar significa que você está sendo ético, assim como eu mostrei lá nas características, né, da linguagem acadêmica. Você precisa sempre dizer da onde que tirou. Por isso, lá no início do texto também a gente diz, o artigo tal, de fulano, fala sobre, o texto foi escrito no ano tal, publicado na revista tal. E você vai colocando as ideias para mostrar que você realmente se baseou num autor, né, e que você não tem medo ou você sabe que precisa colocar quem é, né, quem é essa pessoa. Muito bem. E a sumarização? Essa é uma técnica que a gente trabalha, na verdade, quando você vai pegar as frases da paragrafação e vai escrever a sua síntese. Esse processo pode, às vezes, ser trabalhoso. Então, eu coloquei exemplos todos riscados aqui, justamente para mostrar que eu tinha duas frases iguais. As frases diziam o seguinte: os médicos rejeitam a ideia do psiquiatra de que animais de estimação ajudam a tratar a depressão. A segunda frase da minha paragrafação também foi: os médicos rejeitam a ideia da adoção de animais e receitam antidepressivos para os pacientes com depressão. Tem muita informação repetitiva aqui, não precisa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu corto aqui, tiro ali. Tem alguns termos chaves, algumas palavras chaves que eu vou precisar usar e que eu repito na minha frase, né, que eu coloco abaixo. Os médicos não admitem o uso de animais para tratar a depressão de seus pacientes, receitando-lhes antidepressivos. E assim a frase poderia continuar com uma terceira ideia que eu resgatei da minha paragrafação. E assim você vai escrevendo o seu texto, cortando tudo aquilo que é desnecessário. Então, como diz a informação aqui, apagar termos redundantes e supérfluos, né? Exclui-se, né, adjetivos, advérbios, palavras assim que não acrescentam muita informação, porque nós temos alguns termos que são chaves e o resto é estrutura de frase, né? Então, exemplos, tudo isso cai fora. Muito bem.
Saiba que, na síntese, o importante é mostrar o que você entendeu. Tá? Utilize sempre vocabulário próprio, evitando cópia. É muito importante isso que você vai ler aqui, porque isso reforça que nós temos que tomar cuidado como nós resgatamos as ideias do texto para passar para o nosso texto, ok? Então, você vai empregar termos coesivos em frases e parágrafos, né? Isso aqui, inclusive, vai ser assunto de uma das próximas unidades. Nós vamos focar um pouquinho a ideia de estrutura de frase, estrutura de parágrafo, porque mesmo que a gente tenha uma noção, se familiarizar de novo com esse assunto vai ajudar na produção. O que são termos coesivos, né? Esse tipo de coisa. Para que serve a síntese? Tá? Ela é necessária para entender as informações. Então, se eu registrei as ideias que eu li de um autor, registrei numa síntese, o fato de eu estruturar em forma de texto mostra ou não se eu entendi o que o autor quis passar. Vocês vão sentir pela dificuldade. Então, é um exercício e tanto. É uma forma de estudar e vai ajudar você bastante nas disciplinas de modo geral. Como aqui no final diz, então, que você pode colocar seu parecer no final da síntese. Embora não seja 100% necessário. Vai depender da proposta do que você tiver como objetivo. Na próxima unidade, nós vamos trabalhar algumas dicas, então, de parágrafos coesos e coerentes. Vamos rever a estrutura de frase e parágrafo, vamos falar um pouquinho de articuladores, né? O que são articuladores? Isso tem a ver com ligação lógica das ideias. Entender a importância da coerência e da coesão e assim por diante. Então, deixo algumas referências para você consultar. Material que eu utilizei para montar esses slides, né? E, então, até a próxima unidade, quando a gente vai trabalhar essa questão de estrutura do texto em si. Até a próxima!